Olá, tudo bem? Eu sou a Rafaela Pietroski, sou cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo. Meu nome é Diego Maturana, eu também sou cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo e tenho pós-graduação em cirurgia bariátrica e metabólica. Nós temos a gastroclínica de cirurgia do aparelho digestivo em Passo Fundo e Marau. Trabalhamos na área de cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia da obesidade. A gastroclínica surgiu há mais ou menos uns 3 anos. Eu e o Diego possuímos formação no Hospital São Vicente de Paulo, aqui em Passo Fundo, e posteriormente terminamos a formação no Hospital São Lucas da PUC em Porto Alegre. Retornamos a Passo Fundo, minha cidade natal, e estamos estabelecidos aqui e na cidade de Marau, onde realizamos então os tratamentos da obesidade, cirurgia bariátrica, tratamento de doenças gastrointestinais e o foco em cirurgia geral e do aparelho digestivo. Possuímos uma equipe multidisciplinar, tanto em Passo Fundo quanto em Marau, para nos ajudar ao tratamento de todas essas doenças. A equipe multidisciplinar conta com a psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, clínico geral e endocrinologista, a equipe de anestesistas e nós dois que somos os cirurgiões. Realizamos a cada 30 ou 60 dias reuniões com os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia bariátrica ou que já foram submetidos para esclarecimento de dúvidas, acompanhamento do pós-operatório. E o preparo para a cirurgia em si, onde o paciente e os seus familiares vêm à reunião para se integrar mais sobre o assunto. Então, no meu caso, o meu pai ele sempre quis ser médico e ele não conseguiu. E eu acho que ele passou para mim isso desde quando eu era pequeno, porque eu sempre quis medicina. Então, acho que foi por aí. Bom, eu sempre tive vontade de cuidar das pessoas, sempre gostei muito de cuidar, ajudar os outros, andar com bolsa de remédios, inspirada na minha mãe, na questão de cuidar de todo mundo. E acho que isso foi uma inspiração para seguir a profissão de médica. Desde o início da faculdade, eu sempre gostei da área cirúrgica. Desde o primeiro ano, ainda nem tinha tido a parte prática, contato com cirurgia, mas algo me levava para essa área. E desde o primeiro ano, então, fui atrás disso, fazer estágios, a parte prática mesmo, cada vez gostei mais. E desde o início sempre sabia que seria cirurgia digestiva, cirurgia abdominal. No meu caso, a paixão pela cirurgia surgiu no final da faculdade, que daí eu fui fazer residência de cirurgia geral no Hospital São Vicente. E depois a cirurgia do aparelho digestivo foi um segmento e posteriormente a cirurgia bariátrica. E durante a residência de cirurgia do aparelho digestivo em Porto Alegre, eu foquei principalmente na parte de cirurgia oncológica, que é a cirurgia que lida com cânceres do aparelho digestivo, como câncer de estômago, esôfago, intestino, fígado, pâncreas, vesícula, e também na parte de cirurgia bariátrica. A nossa equipe gosta bastante da área de cirurgia bariátrica, por isso nós desenvolvemos a equipe multidisciplinar e todo o acompanhamento e tratamento do paciente como um todo, não tratando apenas a parte cirúrgica, e sim a obesidade, como uma doença que tem consequências e que tem tratamento. Essa especialidade ela é desafiadora todos os dias, porque os pacientes eles chegam para nós com muito acima do peso, com muitas doenças relacionadas à obesidade, como diabetes, hipertensão. São pacientes que às vezes eles não conseguem nem caminhar, com dores nos joelhos, dores nas costas. Então, tu poder ajudar esse paciente a transformar a vida dele, fazer com que ele emagreça e principalmente tenha qualidade de vida, isso é encantador. Eu noto que a nossa satisfação maior é poder devolver ao paciente a sua qualidade de vida. A gente percebe nitidamente, dias, meses depois da cirurgia, o quanto um paciente que foi submetido a uma cirurgia bariátrica recupera a sua autoestima, o convívio com os familiares e amigos, e fora isso a questão de redução de doenças, aumento da expectativa de vida. Então, para mim, é a principal parte encantadora da nossa área. O principal objetivo da cirurgia bariátrica é devolver qualidade de vida para os pacientes. Hoje a gente trata de pacientes que chegam com obesidade mórbida, com peso muito acima, às vezes 40, 50, às vezes 100 quilos acima do peso ideal. Esses pacientes eles têm uma péssima qualidade de vida,
esses pacientes já chegam com problemas psicológicos, às vezes desde pequeno, sofrendo bullying, bullying na escola, bullying social. O paciente ele não consegue pegar um ônibus, ele não consegue, às vezes relata para a gente que ele não consegue arrumar um emprego por ele ser muito obeso. Então esse paciente ele vai se criando assim meio que escondido da sociedade. Assim. Além do mais, as doenças que se agregam junto com a obesidade, como pressão alta, diabetes, isso aí vai tirando anos de vida do paciente. Então o nosso principal objetivo é, com a cirurgia bariátrica, que não é só a cirurgia em si, todo o processo do emagrecimento, devolver uma qualidade de vida para esse paciente, que ele consiga viver uma vida mais tranquila, mais saudável e, claro, ganhando anos de vida. E quando a gente fala em sucesso pós-cirurgia bariátrica, não é apenas o peso que importa. O sucesso da cirurgia não é baseado no peso perdido apenas, e sim na resolução das doenças, das comorbidades que o paciente possuía antes. Então, redução do uso de medicamentos em pacientes que têm diabetes ou pressão alta, gordura no fígado, colesterol alto. Se o paciente deixar de usar 10 medicamentos e passar a usar 5, isso já é um sucesso da cirurgia, independente do peso que ele perdeu. Então a gente lida muito mais no pós-operatório com a resolução, a remissão de algumas doenças, do que simplesmente pesar o paciente e dizer, ah não, você emagreceu tantos quilos, você tá bem. O acompanhamento ele é para toda a vida, porque a gente não pode falar em cura das doenças crônicas, por exemplo, pressão alta, diabetes, não são doenças que têm cura, mas elas têm controle e podem sofrer remissão se o paciente tiver uma mudança de vida esperada com o tratamento completo. As indicações de cirurgia bariátrica hoje, levamos em consideração o índice de massa corpórea. Como que a gente calcula? Divide o peso da pessoa pelo quadrado da sua altura. Isso vai dar um número, que vai ter uma tabela que vai quantificar se o paciente tem peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. A indicação hoje de cirurgia bariátrica seriam os pacientes que têm o IMC entre 35 e 40, que seria obesidade grau 2, associada a alguma doença agravada pela obesidade. Ou pode ser, por exemplo, gordura no fígado, dores nos joelhos, pedra na vesícula, depressão. Então esse paciente ele já tem indicação de cirurgia bariátrica. Lembrando que o paciente que tem obesidade grau 2, que seria então o IMC entre 35 e 40 e doenças associadas, esse paciente tem que ter feito um acompanhamento médico com a equipe multidisciplinar por pelo menos 2 anos, porque não é simplesmente cheguei num excesso de peso, calculei meu IMC, estou com obesidade, vou procurar uma equipe e vou ser operado. A obesidade ela envolve, que nem a gente comentou, muitas áreas envolvidas e precisa ser feito um tratamento antes da cirurgia, porque muitas vezes algumas pessoas podem ter resolução da obesidade apenas com um tratamento clínico. Existem medicamentos, existem formas de tratar a obesidade, não apenas a bariátrica. Então ela tem que ser muito bem indicada, apenas para pessoas que já estão em acompanhamento há 2 anos com a nutricionista, com atividade física regular, com tratamento medicamentoso se for necessário, tratamento de compulsão, ansiedade, depressão, que contribui para a obesidade. Então o paciente tem que estar muito preparado para depois ser avaliado se ele precisa realmente da cirurgia. Outra indicação que temos seria o IMC acima de 40, que são a obesidade mórbida, que a gente chama, obesidade grau 3. Todos os pacientes têm indicação de fazer cirurgia bariátrica, porque está provado que a grande maioria desses pacientes, eles dificilmente vão conseguir perder peso depois que atingem esse nível. Uma indicação mais recente, que são para pacientes diabéticos, surgiu em 2017. O paciente diabético que tem menos de 10 anos do diagnóstico do diabetes, que estejam entre a obesidade grau 1, que é entre o IMC entre 30 e 35, eles já têm o benefício pela cirurgia bariátrica, no caso agora a cirurgia metabólica, que a gente chama, para controle dessa obesidade. Está provado que a cirurgia ela controla melhor o diabetes do que o controle com medicamentos. Então, por exemplo, um paciente que não tem uma obesidade mórbida, se for se pesar simplesmente, ele tem uma elevação do peso, ele já é considerado obeso, mas uma obesidade leve. Esse paciente pode ser que ele, dependendo que condições ele tenha ou a equipe que atenda ele, que ele vai ficar anos sendo taxado de obeso, diabético, recebendo tratamento para o diabetes, e quando esse paciente tiver 50, 60 anos, que já tenha diabetes há 20 anos, por exemplo,
nesse caso, ele não tem um tratamento efetivo. Ele vai acabar ficando com o uso de medicamentos e pode ter complicações do diabetes, complicações cardíacas, arteriais, oculares, que são as complicações que a gente sabe que existem bem associadas ao diabetes. Agora, se esse paciente for bem manejado, descobriu que tem diabetes, por exemplo, um paciente que está com obesidade leve, tem diabetes há 8 anos, 5 anos, esse paciente, se ele for encaminhado para uma equipe que realize cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica nesse caso, pode ser que ele vai ter um benefício muito grande no futuro, que ele vai deixar de usar alguns medicamentos, pode ser que não precise usar medicamentos injetáveis e apenas medicamentos de comprimido, né, via oral, pode ser que ele vai viver muito mais anos, que ele não vai ter complicações nos rins, nas artérias, no coração. Então vale a pena você consultar um endocrinologista, consultar uma equipe multidisciplinar de cirurgia bariátrica para ver se você não tem indicação da cirurgia metabólica, independente do peso apenas. E lembrando uma coisa importante, pessoal, a cirurgia bariátrica e metabólica, ela não cura o diabetes. Ela pode controlar o diabetes, a gente não pode falar em cura. Diabetes é uma doença crônica e incurável que ela tem controle, não cura. Tá? Outra coisa importante para a gente falar, os pacientes quando vêm procurar a cirurgia bariátrica, a gente sempre ressalta que a cirurgia bariátrica ela é uma etapa só de todo o tratamento. Ele precisa ser avaliado a parte psicológica, a parte nutricional, ele precisa estar apto para fazer essa cirurgia, porque no pós-operatório vai haver muitas mudanças na vida dele, tem que estar preparado para isso. Então sempre lembrando, a cirurgia é uma parte só de todo o processo que inclui o tratamento para obesidade. Uma dúvida muito frequente das pessoas é achar, por exemplo, assim, vou ser operado da bariátrica e no dia seguinte, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo no ano que vem? Então, a cirurgia bariátrica ela é realizada no estômago, é a conhecida popularmente redução de estômago. Além da redução de estômago que é feita, a diminuição do tamanho do nosso estômago, há um desvio intestinal numa das técnicas conhecido como bypass gástrico, e esse desvio intestinal facilita a liberação de alguns hormônios quando o alimento chega lá, que vai diminuir a gordura no fígado, a parte metabólica em si. Então, gordura no fígado, glicose no sangue, colesterol, triglicerídeos, pode baixar os níveis de pressão e também reduzir o apetite. Então, essa parte metabólica da cirurgia, o paciente vai se beneficiar muito, vai ter isso sempre. O principal efeito da cirurgia são nos primeiros 2 anos. E a gente não pode esquecer que, como o estômago é reduzido, muitos alimentos não vão ser absorvidos que nem antes. Então, por isso que a gente frisa muito a importância do uso das vitaminas depois da cirurgia. O paciente vai ter que sempre ser acompanhado pela equipe, fazer exames de rotina a cada 6 meses, 1 ano, conforme o tempo de cirurgia e dosar as vitaminas, ver se não vai ser necessária reposição. É muito importante, porque a perda do acompanhamento, a parada do uso das vitaminas e do acompanhamento pode levar ao reganho de peso. Aí lembrando, pessoal, que o paciente que faz um pré-operatório adequado, faz uma cirurgia bem indicada, esse paciente, ele vai levar uma vida completamente normal. Claro, ele tem acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, os exames que ele tem que fazer no pós-operatório, mas esse paciente, com a qualidade de vida que ele ganha, ele vai levar uma vida completamente normal. Ele vai poder, daqui a um tempo, comer de tudo, claro, com menor quantidade, com cuidado, mas assim, ele retorna assim, uma qualidade de vida incrível. 30 dias depois da cirurgia, o paciente está liberado para iniciar atividade física, academia, parte de musculação, o que é muito importante, porque o paciente vai emagrecer muito, então esse emagrecimento também é de massa magra, então a reposição de massa muscular é através do exercício físico, fora a parte de alimentação com proteínas, então é muito importante que o paciente faça atividade física depois, para não perder massa magra também. A Gastroclínica está à disposição de todos os pacientes de Passo Fundo e região. Quem quiser conhecer o nosso serviço, quiser fazer uma consulta, possui dúvidas, quer trazer um parente, um vizinho, um amigo, a gente está totalmente à disposição. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, então, sobre o que nós conversamos hoje ou tenha algum questionamento específico sobre a cirurgia bariátrica, sobre o diabetes ou sobre qualquer outra doença do aparelho digestivo, os nossos canais, então, são Instagram e Facebook, @Gastroclínica de Cirurgia da Obesidade, e atendemos na cidade de Passo Fundo e Marau. Os telefones e e-mail estão disponíveis nas nossas páginas.